Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O que eu vou falar, você pode ficar meio chocado, né? Mas eu tenho que dizer, e vou dizer agora. Deus não te ama como você é. Deus não nos ama como nós somos. Porque essa é uma frase que se diz muito, né? Deus ama você como você é. Não se preocupa. Deus ama como você é. Isso é uma mentira. Deus não ama você como você é. Quer saber por quê? E quer saber como funciona o amor de Deus por nós? Antes eu peço que se inscreva no canal. Se desejar compartilhar, dá o like. Eu fico agradecido, mas se for difícil, não der, tudo bem. Se você tiver seus motivos e não quiser se inscrever, eu entendo perfeitamente, porque eu também não me inscrevo em todos os canais que eu assisto. Então vamos lá. Essa frase ela é muito usada para confortar pecadores. Eu tenho uma forma, o meu jeito de falar e de ensinar, ele é muito radical. Eu sou bem radical, mais do que vocês me assistem aqui no vídeo. Eu sou bem mais radical do que isso. Não sou fanático, não sou fariseu, não sou exigente, sou apenas radical, porque Deus também é radical e você vai entender que Deus é radical. Deus ama, Ele na verdade é o amor. Então amar é a sua essência. Nós nunca temos dúvida a respeito do amor de Deus. Deus ama, Ele é o amor. Mas Ele é radical. Por que Ele é radical? Porque quando a pessoa diz que Deus te ama como você é uma falácia. Eu acredito que a pessoa fala por ignorância, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então ele vai falar através de um pensamento, através de um pensamento de um coração humano, ou seja, humano falando para humano. Porque nós, mesmo vivendo em pecado, mas não roubando, não matando, não fazendo coisas, cometendo os crimes, a gente se considera bom. Eu sou bom, não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, né? Essa é uma consideração que as pessoas têm. Mas no Evangelho não é isso. Não é isso. Não é o matar, não é o roubar, é o pecado em si. E pecado, ele é bem simples de dizer o que é pecado. Pecado é quando você entra em desacordo com Deus. Existe um acordo estabelecido na terra entre o homem e Deus. E esse acordo ele é feito por Deus. São os seus mandamentos. Hoje os mandamentos em Cristo Jesus estão todos no Novo Testamento. Ou então, a princípio, olha assim, Deus não nos ama. Eu vou falar, não nos ama, tanto a mim quanto a vocês. Eu vou falar, Deus não te ama, porque fica mais fácil assim. Então, Deus não ama você como você é. Tanto você que já é um crente, tanto você que frequenta uma igreja, tanto você que está em dúvida, e tanto a você que não quer nada com Deus, é a mesma coisa. Deus não ama você como você é. O que Deus tem é um projeto de amor para você, para todos nós. E esse projeto de amor é um projeto de vida e de sangue. É um pacto. É um sacrifício. E para estabelecer esse projeto, Deus usou o que de melhor Ele tem. Eu estou falando de Jesus Cristo. Deus te deu tudo. Portanto, Deus radicalmente quer tudo de você. Deus só não quer, até a pessoa acha que Deus só quer o coração.
Deus não é cardiologista. Quem quer saber do seu coração é o seu cardiologista. Deus quer a sua alma. Deus quer o seu corpo. Deus quer o seu louvor. Deus quer a sua adoração. Deus quer a sua gratidão. Deus quer que você esteja com Ele. E Deus quer a sua rejeição pelo pecado e pelo mundo. É isso que Deus quer. Ah, mas assim não é difícil. Se você tem dúvidas, aí é complicado. Quando a pessoa diz assim, eu não decidi ainda, eu estou em dúvida. Para Deus, você já decidiu, você não quer. Porque vamos botar uma pessoa que quer comprar, que quer comprar um carro. Aí está não sei quantos anos, eu estou em dúvida. Quem quer, compra um carro, acabou. É muito rápido. A pessoa que quer e precisa de um carro, se ela quiser, ela tem amigos para consultar qual é o melhor carro, qual é o melhor lugar, qual é a melhor forma de pagamento, quanto vai me custar isso, a manutenção. E isso você resolve em minutos. Hoje, com a internet, você resolve em minutos. Mas para decidir por Deus, a pessoa tem anos. Tem pessoas que dizem que é novo convertido com 5 anos de igreja. Eu ainda me decidi, que eu ainda estou muito novo. 5 anos de igreja. 3 anos de igreja. Pedro, com 3 anos, já era apóstolo. O apóstolo Paulo, rapidamente, já estava pregando e ensinando o Evangelho. É porque ele tinha uma capacidade de aprendizagem maior que você? Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz desde o começo, que você decide por Cristo, até a sua fase mais elevada dentro do cristianismo, dentro da vontade de Deus. Portanto, Deus não quer você como você é. Deus tem um projeto para mudar a sua vida. Deus quer você na presença dele. E na presença de Deus você não vai estar de qualquer forma. As pessoas que dizem que sim, vai, sim, não tem problema. Mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade. O Evangelho não é isso. O Evangelho é compromisso. O Evangelho é perca. Você tem que perder muitas coisas para você poder ter Deus. E as coisas que você tem que perder são as coisas contrárias à vontade de Deus, só isso. Mas por que tem que perder? Porque essas coisas não te fazem bem. Embora você entenda que muitas dessas coisas te alegram e é essencial para a sua vida, isso não te faz bem. E você precisa confiar em Deus, porque é Ele que diz isso. Da mesma forma como, por exemplo, a pessoa tem uma vida, vou usar um exemplo aqui, a pessoa tem uma vida, eu conheço muitos, eu trabalho com público, trabalho com lanches, e a rapaziada toda, eles têm como fundamento de vida, que é uma alegria muito grande para eles, eu entendo isso, bebida, adultério, fornicação e balada. Para isso tudo tem que se ter dinheiro. Então, tendo isso, ele fala, agradece a Deus. Agradece a Deus, tira foto, né? Bota nas redes sociais com um copo de cerveja, lá no samba, na balada, aquele negócio todo. E ali ele entende que ele está na vontade de Deus. Eu falo isso, eu conheço diversas pessoas que são assim. Inclusive, muitas dessas pessoas têm cartão de membro de igreja, batizados, e estão nessa vida. Ou então, ele vai dizer assim, aqui eu não estou fazendo nada a ninguém, eu trabalhei duro a semana toda, eu mereço uma diversão, eu mereço descontrair, mas essas coisas não fazem bem. É Deus que está falando. O homem não pode viver em bebedice. Quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, homem e mulher. O homem não pode viver na fornicação.
O homem não pode viver no adultério. O homem não pode colocar a sua esperança, o seu escape, em algo que ele tem que fazer, porque senão ele não vai ter uma vida normal. Por que essas coisas são ruins? Você analisar cientificamente, pela psicologia, hoje em dia a psicologia está mais voltada, né, como se diz, mais voltado para a vontade humana, tem a palavra aí, mas é para a vontade humana. Então a psicologia hoje anda meio restrita, né, em poder advertir pessoas em relação a muitas coisas desse jeito. Mas se você estudar o fundo, não o psicólogo, mas a psiquiatria, a psicologia, não é você fazer uma faculdade, você consultar, você vai ver que essas coisas não nunca fez bem ao ser humano. Nunca fez bem ao ser humano. Mas o ser humano encontra essa necessidade. Quando a pessoa hoje diz, não sei se é o país todo, sextou, é porque está na hora dele, né? É se alegrar porque a semana toda foi difícil o trabalho, como se a semana fosse ruim, e agora ele vai ter um alívio de tudo que foi ruim. Tudo que foi ruim. A pessoa parar para analisar, ela dormiu bem, ela acordou com saúde, ela foi trabalhar, ela voltou do trabalho, ela chegou na sua casa para descansar, ela se reúne com a família, só que não está aproveitando essa coisa da melhor forma possível. Está deixando para usar a sua forma de descontrair numa noitada, na bebedice, no adultério, na fornicação, nas drogas, no cigarro. Tem gente que só tem alívio quando fuma um cigarro. Então Deus não te quer como você é. Você que também vive a igreja, está o tempo todo lá, aquele negócio todo, e ora no mundão, ora na igreja, Deus não te quer assim não, cara. Esquece isso. Eu falo claramente que você não tem salvação. Está tendo uma modinha aí agora, e eu tenho muito problema de debater com pessoas assim, eu deixo ela falar, porque quando a pessoa ela não dá ouvido à palavra de Deus, não mostra texto, para mim não tem como debater. Eu converso livremente com qualquer pessoa, mas tem que mostrar um texto. Somos cristãos. A nossa base de fé é a Bíblia, então tem que ter Bíblia. As pessoas achando que os seus filhos, seus parentes que estão desviados vão ser salvos. Aí o parente desviado morreu numa balada, morreu usando droga. Não, mas Deus salvou. Como? No último minuto, Deus dá a oportunidade, aí ele vai, se arrepende, se converte. Isso é antibíblico, isso é mentira. Não tem nada na Bíblia. Tem um texto muito bom na Bíblia para refutar esse pensamento, que é o texto dos talentos. Em que Jesus fala uma parábola de um senhor, ele dá tantos talentos para tantos homens. Aí ele sai para viajar e quando voltar ele vai querer de volta o que ele deixou com essas pessoas. Aí um multiplica o talento que teve. Aí ele apresenta ao seu senhor. Aqui, o senhor me deu tanto e eu te estou devolvendo em dobro. Aí o senhor daquele diz, bom servo, foste fiel no muito e no muito te colocarei. E assim foi indo, até o outro que teve um talento um pouco menor, a mesma coisa, te devolvi em dobro. E teve um que ele simplesmente enterrou. Eu vou fazer uma mensagem sobre esse texto melhor. A gente enterrou. O que o Senhor disse para ele? Ele devolveu o que deu. Assim, o talento, te deu o talento. Aqui, ó. Eu fiquei com medo, disse que o Senhor é meio bravo aquele negócio todo, e eu guardei. E a resposta do Senhor para ele, péssimo servo, mau servo. Mau servo. E desconsiderou ele.
pegou o talento que dera para ele e deu para o outro, que multiplicou aquilo. E o outro se perdeu, biblicamente, Jesus falando, foi rejeitado, foi para o inferno, perdeu a salvação. Mas o crente hoje, ele acha, não, meu filho estava aqui na igreja, hoje ele está lá no mundo, mas ele é salvo, porque Deus vai salvar ele no último momento. Tem um monte de crente que a família não quer saber de Jesus, mas eles passam, segundo eles, a vida toda orando, e eles já acham que essa pessoa é salva por causa da oração dele. A salvação não é pela oração, é pela graça. E tem muitos crentes, até que eu falei agora aqui, crente com cartãozinho, que todo que está na balada, ele pensa assim, ó, eu vou curtir a minha vida, eu vou sair com a mulher, eu vou beber, aquele negócio todo, mas quando eu tiver velhinho, ou se eu adoecer alguma coisa, eu vou lá, me arrependo e pego a minha salvação. Tem muita gente assim. E muitos pastores, líderes de igrejas grandes, que andam, desculpa aqui a palavra vulgar, mas andam na safadeza, pensando dessa forma. Quando eu ver que o Senhor vai me levar, eu vou e me arrependo. Sabe qual é o nome disso? É tentar enganar a Deus. E ninguém engana a Deus. Ninguém. Hebreus 6,4 diz que pessoas que vivem dessa maneira, elas na verdade, elas são o que a Bíblia chama de apostatar da fé. Elas estão apostatando da fé. Ou seja, o Evangelho não é suficiente para elas. Elas precisam de algo mais. Ou seja, Jesus não é suficiente. Então, se Jesus não é suficiente, Jesus deixa de lado. Jesus deixa de lado. Assim como o Espírito Santo, que é ciumento, Jesus é ciumento, Deus é ciumento. Ele quer você todo. Ele não quer você com a vida toda errada por aí. Ele não te quer como você é. Ele quer te transformar. Ele quer te amar da maneira correta, como um filho. Um filho obediente. Um filho que reconhece que o seu pai sabe das coisas. E reconhece que os seus conselhos são maravilhosos e devem ser seguidos. Deus não quer você como um filho que tem o pai apenas para as coisas que precisarem, quando estiver em perigo, quando estiver numa situação difícil. Deus quer que você ande com ele o tempo todo. Porque o filho que só pensa no pai quando está ruim, mas enquanto está gozando de saúde, dinheiro, e vai aproveitar esse tempo lá no mundo, esse filho não ama o pai. Porque o filho que ama o seu pai, ele aproveita a sua saúde, a sua condição financeira para curtir junto com o pai. Mas o crente não, ele entende que não, eu posso fazer, papapá, aí domingo vai lá para a igreja, né, na escola dominical, e vai já entra com vontade de ir embora, né, tudo forçado. Deus não te quer assim. Deus não quer ninguém dessa maneira. Deus não quer você como você é. Deus quer te transformar. O que Deus tem para você não é uma carência por conquistar você. Deus tem para você um projeto de amor. Deus tem um plano de salvação para você. Por que é que você precisa ser salvo? É porque você está perdido. Talvez você esteja andando de igreja em igreja, talvez você esteja na igreja tanto tempo que você não sente nada. Não sente nada, porque você não entende o objetivo verdadeiro da igreja. Tem gente que acha que a igreja é para resolver problema, para apresentar causa diante de Deus. Não, a igreja é um lugar onde pessoas se reúnem para glorificar a Deus. Só isso, mais nada. Tem gente que diz que a igreja é um hospital. Um hospital é uma palavra bonita, mas se você olhar bem, não é isso. Porque quantas vezes você vai no hospital?
só vai quando está doente. Se você compara a igreja com o hospital, ela só serve quando você está doente. Só serve quando você está doente. Porque o hospital funciona assim, a pessoa está doente, ela vai no hospital, ela é tratada, ela melhora, ela volta para casa. Ela não fica no hospital. Então a igreja não é um hospital. Não é um hospital. A igreja é um lugar que acolhe os pecadores. A igreja, estou falando Cristo, atraindo a igreja com pecadores. E ali a igreja é um povo que se reúne para glorificar a Deus de coração. É porque eles amam a Deus. Não é porque eles entendem que tem que estar ali para poder ser salvo. Não é nada disso, é por amor. É por amor. Porque tudo de Deus para nós foi por amor. Ele nos deu Cristo por amor. E ele simplesmente quer que você o glorifique, que você o busque, que você trabalhe para ele por amor. Por quê? Por quê? Porque da mesma maneira que você foi alcançado por uma palavra pregada por você, por alguém que por amor a Deus levou o evangelho até você, e você hoje está convertido, hoje você frequenta uma igreja, quem sabe, ele quer que você seja a mesma coisa que essa pessoa foi por você. Ele quer que você entenda, conheça ele como realmente ele é. Entenda que ele não te quer como você é, mas ele quer te transformar. E ele quer te tornar um mensageiro do amor, e do amor que realmente você conheça. Não é do amor que alguém colocou na sua cabeça como uma lavagem cerebral e você sai pregando uma coisa que você não tem noção da essência do amor de Deus. Mas ele te dá a condição de conhecê-lo. Jesus te dá a condição de conhecê-lo. Porque Jesus, ele é a verdade. Ele não é ele é a verdade. Quando Pilatos interrogava Jesus, e possivelmente ele já tinha ouvido alguém falar que Jesus dizia ser a verdade, ele pergunta assim, o que é a verdade? É uma pergunta interessante que Pilatos faz, mas não foi uma pergunta inteligente, mas é interessante. Perguntar a Jesus o que é a verdade. Porque antes Jesus, nas suas mensagens, nos seus ensinos que ele fazia, lá em João está escrito bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Pilatos pergunta o que é a verdade. E o que eu quero dizer para você é que a verdade, ela não é uma evidência científica. A verdade não é um pensamento. A verdade não é um objetivo que buscam conhecer. A verdade é uma pessoa. É uma pessoa. Jesus orando ao Pai, diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele fala de si próprio. Ele é a palavra de Deus. Então, a verdade era uma pessoa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu digo para você que a verdade é uma pessoa e é possível conhecê-lo. Conhecê-lo totalmente. Da forma na qual ele se revelou e quer se revelar para você. É uma pessoa. E a boa notícia que eu tenho é que é possível você conhecer. Não é difícil. É só querer. É só querer. Ele, em todas, o Jesus falando, né? Em todas as ocasiões que havia algo impossível para ser feito, que realmente é impossível ao homem, e se alguém fosse querer explicar para a pessoa assim, ó, você está com esse problema gravíssimo, você tem que se esforçar,
você tem que fazer isso, você tem que ir no psicólogo, você tem que estudar sobre o assunto. E Jesus falando sobre o mesmo assunto. A pessoa está com uma dificuldade, algo impossível. Jesus diz, apenas creia, só isso. Mais nada, só crer. Então, para você conhecer a Deus, ter uma intimidade com Jesus Cristo, você só precisa crer. Não seja, não tenha em seu coração esse pensamento de Deus te quer como você é. Ah, Deus aceita como eu sou. Não tem isso. Como você é. Se isso fosse uma verdade, Deus te aceita como você é, Deus nos aceita como nós somos, para que o Evangelho? Para que uma transformação de vida? Para que ele disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo, ou seja, você tem que ser refeito. Porque as coisas no ser humano está tudo errado. O ser humano está perdido. O ser humano está em trevas. O perdido, quando a pessoa está perdida, a pessoa tem ideia assim, eu estou perdendo lugar, é só pedir informação. Não é isso. O perdido em trevas mesmo. Essa trevas teve uma demonstração lá numa das pragas do Egito, densas trevas, está em trevas mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram isso numa viagem, dentro de uma mata, onde não tem nenhuma luz. Você não enxerga um palmo além do nariz. Não enxerga um palmo além do nariz. E você não tem como se achar. Se você está no lugar, você foi deixado no lugar. E você não sabe o que tem perto de você. Você só pode gritar. O máximo que você pode fazer é gritar. Para ver se alguém te ajuda. Só que as pessoas que vão te ouvir também estão na mesma situação. Então, todos nós, isso é um ser humano, então todos nós precisamos de um Salvador, porque estamos perdidos e estamos em trevas. E a primeira coisa, quando estamos perdidos em trevas, e alguém quer te ajudar realmente para onde você deve ir, o que você deve fazer, porque vamos supor, a pessoa está em trevas, não está enxergando nada, a pessoa te pega pelo braço e vem cá que eu vou te ajudar. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe para onde está te levando. Mas Jesus te ajuda de uma maneira diferente. Ele já é a luz. Então ele vai dissipar todas as trevas e você vai ver com seus próprios olhos. Essa é a palavra do Evangelho. A Bíblia diz que ele era a luz do mundo, está lá em João, capítulo 1, e as trevas não pôde prevalecer contra a luz. Ou seja, quando Jesus realmente começa um assunto com você, ou seja, ele começa um processo de libertação com você, ele vai tirar todas as trevas e você vai poder ver tudo com os seus olhos. Ele vai te mostrar um caminho simples, você vai ver o caminho, é simples. E ele vai estar adiante e você só tem que seguir. Você só tem que seguir. Tem passagens muito bonitas, tem uma música, né, que se diz aí, que o Senhor caminhava com ele, aí sempre ele olhava para trás, via duas pegadas, né? A uma hora ele ficou muito triste, que ele olhando para trás só via uma pegada só, aí ele ficou triste, aí diz na música, lá no hino, você deve conhecer, eu não me lembro. Então ele pensou que o Senhor me abandonou. Ele fala, filho, as horas difíceis, eu te carregava em meus braços. Aparentemente uma coisa bonita, mas não é assim que funciona. Você vai caminhar com seus próprios pés. Ele não carrega você nos braços, ele carrega o seu fardo. E ele troca pelo dele que é suave, mas ele carrega o seu fardo. Ou seja, ele te liberta dos pesos que estão nas tuas costas. Ele agora vai te fazer caminhar em suavidade. Ele não vai te carregar nos braços. Você é adulto, você é homem, você tem pés, você sabe andar. Você é uma pessoa madura. Você sabe que você tem que caminhar. Mas caminhar com Cristo
é diferente, porque você vai caminhar com fardo leve, você vai caminhar com luz, você vai caminhar com um caminho que já está construído diante de você. Você vai caminhar com a orientação e o acompanhamento do Espírito Santo. Você vai caminhar cercado de anjos. Você vai caminhar, isso se você estiver com Deus. Você vai caminhar sem nenhuma possibilidade de você ser atingido pelas setas do maligno, dardos incendiados do maligno. Você vai caminhar com segurança de que você vai chegar lá se você permanecer no caminho. Tudo isso é para aquele que quer caminhar com Deus. Mas para isso, você tem que deixar esse negócio de lado. Você não tem que pensar, Deus sou assim e Deus me ama como eu sou. Não é assim que funciona. Você precisa ser transformado. Você precisa nascer de novo. Senão o Evangelho não tem sentido. Se Deus quer cada um do jeito que ela é, para que Evangelho? Para que nascer de novo? Para que um sacrifício para nos resgatar de algo que não tem problema para Deus? Eu quero você assim. Para que isso? Não faz sentido. Então, o que Deus quer, na verdade, é lhe propor, é lhe apresentar a sua proposta de amor, que foi construída, edificada aqui entre nós por Jesus Cristo, no sacrifício da cruz. Por Jesus Cristo no sacrifício da cruz. E hoje o que você tem que entender que não é isso que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Ele é radical, ele te deu tudo e ele quer tudo de você. Ele te deu todo o seu amor e ele quer também todo o seu amor. Mas eu não posso, então você tem que rever a sua vida. Você tem que tomar uma decisão. Mas eu ainda ando em dúvida com isso ou aquilo. Pronto, se você anda em dúvida, para Deus você já tomou a decisão, você não quer. É assim que funciona. É assim que funciona. O Evangelho, sim, no momento que você se converte, você aceitou a Cristo, você já é outra pessoa. Você vai ter algumas dificuldades, vai pecar, aquele negócio todo, mas depois tu pega a manha. Mas se você se estabelecer em Cristo, se você buscar conhecimento na palavra, e se você também não edificar a sua vida espiritual através de músicas que tocam, que se diz evangélicas, de muitos pregadores que não têm nenhum compromisso com Deus, mas você tem uma Bíblia. E o melhor professor para te fazer entender a Bíblia é o Espírito Santo. E você tem muitos recursos para isso. Você tem muito recurso para isso. E quando você entender que realmente o que você quer não é bom para você, mas o que Deus quer para você é tudo que você precisa, aí você vai ter paz. Aí você vai andar em paz com Deus. Aí você vai entender o que é que Deus quer com você. E você vai entender que o que você é hoje precisa ser mudado. E precisa ser mudado urgentemente. Porque o que Deus quer é que você nasça de novo. Que você deixe de ser o que você é. E seja uma nova pessoa. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.